Bom dia, queridos irmãos, é um prazer tê-los novamente conosco aqui online. Para nós é um privilégio, nesse tempo em que nós não podemos nos reunir presencialmente, estarmos todos unidos online. É uma grande comunidade online agora, aqui em Campinas, em outras cidades do Brasil e até fora do Brasil, nos acompanhando. Convido você a participar, a preparar o seu coração para o culto desta manhã. Que Deus fale profundamente ao seu coração, adore com alegria. Então, quando estiver pregando, diz amém aí para eu me sentir incentivado. Participe com alegria desse culto. Eu volto a lembrar você que nós gostaríamos de manter contato com você durante a semana. Nós temos aí as nossas redes sociais. Você pode se inscrever aí no canal do YouTube, pode nos seguir nas redes sociais e você sempre será notificado quando tivermos algo novo para lhe comunicar. Quero pedir você também, se você não tem recebido as nossas devocionais diárias, eu quero te pedir que você mande para esse telefone que aparece na sua tela um WhatsApp pedindo para ser incluído no grupo de comunicações da IBC. Muitos já participam de grupos de homens, grupos de mulheres, grupo da terceira idade. Se você está nesses grupos, você já está recebendo. Mas se porventura você não faz parte de um desses grupos, mande um WhatsApp para esse telefone que aparece na sua tela e nós vamos incluí-lo. Fique tranquilo, só vamos mandar as devocionais diárias e as comunicações importantes. É um grupo apenas para a nossa comunicação com você. Quero te incentivar a fazer isso também. Nessa manhã, minha oração é que Deus fale muito contigo, que o Senhor te edifique e que você adore com alegria. Não sei o que você passa nesse momento. Sei que é um tempo difícil para todos nós. A maioria está vivendo aí um tempo de isolamento. Outros estão na área da saúde, trabalhando por nós também. Queremos orar e agradecer por esses profissionais fantásticos que têm trabalhado nesses dias também. Mas não importa o que você esteja vivendo agora, saiba que no Senhor nós encontramos a plena segurança. O culto dessa manhã vai destacar isso, que em Deus nós temos toda a segurança e todo o cuidado que nós necessitamos. Participe com alegria. Cante ao Senhor e realmente adore a Ele com todo o teu coração. Eu vou ler agora o Salmo de número 4, que diz o seguinte: Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Amém. Shine.
escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Pessoal, oi. Estamos aqui no isolamento, ou poderia dizer no confinamento, e gostaríamos de compartilhar um pouco da história da nossa família com vocês. Bom, então a gente queria contar o que a gente viveu alguns anos atrás. Em 2015, quando eu estava grávida das meninas, a gente teve bastante situações que a gente experimentou da provisão de Deus nas nossas vidas.
eu tive uma gravidez de risco e por isso eu fui encaminhada para lá para a Unicamp, né, um hospital mais especializado. E a gente morava num apartamento sem elevador e Deus, de uma maneira maravilhosa, proveu um novo lar pra gente, um novo local que a gente pudesse morar com as nossas necessidades. Uma semana depois que a gente mudou, o Milton perdeu o emprego e a gente, consequentemente, perdeu o plano de saúde, mas Deus já tinha encaminhado esse atendimento especializado que eu precisava. Até o médico que me atendeu era o mesmo médico que eu tinha buscado, que eu gostaria de ser atendida. Ele estava lá, ele trabalhava lá no hospital. E logo depois de uma semana também que o Milton perdeu o emprego, eu precisei entrar em repouso absoluto. E foi provisão de Deus também ele estar ali, todo o cuidado que a gente pôde ter, né? Também pro nascimento das meninas, que aconteceu, graças a Deus, da melhor forma que a gente não podia imaginar. Então, no momento de incerteza, a gente experimentou em pequenas coisas, em grandes coisas, a provisão do nosso Deus. Nós somos muito abençoados, Deus usou muitas pessoas para isso e nós somos muito gratos. E agora, nesse novo momento, a gente tem certeza em quem a gente confia. E como é interessante perceber que num momento de crise como esse, onde a gente é totalmente limitado e não tem condição de fazer nada para mudar a situação, é só confiando e descansando mesmo na provisão de Deus que a gente pode ter algum retorno. E aí a gente gostaria de deixar um versículo com vocês. Vamos falar? Sim. O Senhor Meu pastor. nada me faltará. Salmos 23. Esse é o momento em que nós vamos participar dos dízimos e ofertas. Por meio da fidelidade de cada membro e frequentador dessa igreja, o nosso trabalho não para. Nós continuamos enviando as ofertas para os nossos missionários. Quantos deles temos que converter aí em dólar para mandarmos para eles? Mas Deus tem suprido. Por meio da sua fidelidade, do seu dízimo, da sua oferta, nós temos tido a oportunidade de manter o nosso trabalho local. Você pode, como tenho falado sempre, contribuir nesses dias de afastamento, de isolamento social, em que não temos o culto presencial, usar a rede bancária através da transferência bancária ou usando o nosso aplicativo. Mande a sua oferta por meio dos dízimos. Nós estamos dizendo que nós confiamos no cuidado do Senhor. Eu queria orar agora, consagrando esse tempo ao Senhor, e depois você vai ouvir uma música, vai ver algumas telas com as informações para esse momento. Deus de amor, obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós. O Senhor tem nos sustentado e nós somos testemunhas de que nada tem nos faltado. Quero pedir por aqueles, Pai, que agora carecem de um emprego. Quero pedir por aqueles, Pai, que estão na incerteza da manutenção do seu emprego. Mas que o Senhor cuide de cada um, que nada lhes falte. Quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe os empresários da nossa igreja, com seus negócios, com as suas lutas nesse momento. Que o Senhor continue cuidando, que como nação estejamos unidos, como cristãos estejamos unidos, e que mais uma vez o nosso sustento venha do Senhor, porque o Senhor é quem não nos desampara. Nós queremos agora consagrar esses dízimos e ofertas para a obra do Senhor, para a manutenção da tua obra, para a expansão da obra missionária. Permita, Pai, que a nossa igreja, a Igreja Batista do Cambuí, seja sempre uma igreja amorosa, uma igreja missionária. Em nome de Cristo eu oro agradecido. Amém. Vamos participar então, nesse momento, dos dízimos e ofertas.
apóstolo Paulo, em Filipenses 4,18, ele escreve que o meu Deus irá suprir todas as vossas necessidades. E a gente sabe que Deus é muito criativo e para fazer das mais diversas maneiras, né? Veja o que aconteceu conosco. Na semana passada, nós estávamos com um problema, os clientes fechando, o fornecedor de matéria-prima estava fechando também, avisou que ia fechar. Os bancos fecharam o crédito também e nós tínhamos que pagar salários. Diante disso, a gente tomou uma decisão e demos férias de 30 dias para os funcionários, né? E avisamos os clientes disso. E um dos clientes, o nosso maior cliente, ele tinha colocado um pedido muito grande conosco, né? E ele ligou apavorado que ele precisava das peças e que ele ia falar com a matriz dele na Alemanha. E realmente, aí às 3 horas da tarde de sexta-feira passada, eles ligam dizendo: olha, nós vamos dar para você, adiantar para você o dinheiro para pagar o salário, vamos adiantar o dinheiro para comprar matéria-prima, né? Mas você, por favor, produza para nós. Então isso foi muito interessante, porque isso foi às 3 da tarde, e nesse horário o pessoal costuma sair mais cedo nas sextas-feiras. O pessoal já estava na portaria saindo de férias. Aí o pessoal teve que correr atrás deles e avisar: olha, férias canceladas, segunda-feira precisamos produzir. E então foi o que aconteceu. Então desde segunda-feira nós estamos produzindo, conseguimos comprar matéria-prima de um outro fornecedor que estava aberto, com desconto de 11%, porque pagamos à vista, e Deus está realmente mostrando a grandeza dele em tudo isso. E nós só podemos agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele faz por nós. Só uma explicação sobre o nosso pessoal. Na realidade, a gente já havia liberado o pessoal do grupo de risco, já estavam em casa, né? E quem voltou a trabalhar foi praticamente só o pessoal da produção. As máquinas, elas ficam distantes uma da outra, então não há contato tão direto assim, com necessidade de contato entre eles, né? E também a gente providenciou material de proteção para eles, né? Ok? Mas o mais importante, irmãos, não é mostrar essas coisas que são passageiras, mas mostrar a grandeza, o amor, a fidelidade do nosso Deus. Ele sim que é imortal, que Ele é eterno. Queridos irmãos, na semana passada nós começamos uma nova série baseada no Salmo 23, a série Nada Me Faltará. Minha oração tem sido que este Salmo fale profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu coração nesses dias. Quando estava refletindo sobre tudo que o mundo tem passado, tem enfrentado agora, particularmente o Brasil, Deus logo colocou no meu coração esse Salmo 23. Por quê? Porque o Salmo 23 vem ao encontro de uma das maiores necessidades do ser humano, que é a necessidade de segurança. Segurança emocional, segurança física, segurança espiritual. Aprendemos sobre a hierarquia ou a pirâmide de Maslow, que diz que dentre as nossas necessidades mais básicas está a necessidade de segurança. E o Salmo 23 fala exatamente disso, da segurança que uma ovelha encontra sob o comando do seu pastor. Como vimos, o Salmo 23 foi escrito por Davi, que tinha uma larga experiência como pastor de ovelhas. Ele, Davi, que depois se tornou rei de Israel, ele escreve esse salmo e ele fala, refletindo sobre a sua experiência de pastor de ovelhas, da segurança, da relação de segurança que ele tem com Deus como seu pastor. Ele diz, o Senhor, isso é Jeová, o Senhor Deus, o Eterno,
é o meu pastor. Não apenas é um pastor, não é apenas o pastor do povo de Israel, mas ele fala dessa intimidade, ele individualiza a sua relação dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então, na semana passada, nós apenas refletimos sobre essas duas primeiras verdades, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. E vimos assim de uma maneira geral, tivemos uma visão panorâmica do Salmo. Hoje eu quero meditar no versículo 2, mas mais uma vez lembrando que este Salmo ele é tão profundo como foi para Davi e é para nós, porque Davi, como nós também, viveu tempos de aflição. Alguns estudiosos dizem que muito provavelmente esse Salmo foi escrito numa época em que Davi estava fugindo da perseguição de Saul, que durou muito tempo. E ele, numa dessas situações de aflição, ele escreve o Salmo 23. E o Salmo 23 é sua declaração de fé. Ele nos ensina como é que ele suportou tempos de aflição, olhando para Deus, para o Eterno, como o seu pastor. Então eu creio, queridos, que o Salmo 23 nos fornece um paradigma para ser seguido em tempos de dificuldades, em tempos de aborrecimento que nós enfrentamos na vida, tempos de insegurança. Mas antes de nós refletirmos sobre o verso 2, vamos novamente reler o Salmo 23 na íntegra. O Salmo, você sabe, provavelmente de cor, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Davi se posicionando como uma ovelha. E ao ler este salmo, como disse a você, o nosso sentimento é de segurança total. O Salmo 23 não é mera poesia, não é fuga dos problemas da vida, mas é segurança no meio das aflições e dos problemas da vida. O verso 2 que vamos meditar hoje diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse salmo mostra como a ovelha precisa de um pastor. Todos os estudiosos que falam que tiveram contato com os pastores de ovelhas, Philip Keller, por exemplo, escreveu um livro, Nada Me Faltará, em que ele descreve este livro, ou ele escreve esse livro descrevendo a experiência de um pastor de ovelhas. E ele diz que a ovelha depende do seu pastor para encontrar descanso, para encontrar provisão. É do pastor que a ovelha recebe todo o cuidado. E eu quero pensar hoje sobre o cuidado de Deus expresso no Salmo 23. A primeira parte do versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos. Quando usa a palavra deitar-me faz em verdes pastos, duas questões estão na mente aqui de Davi que ele está expressando. Primeiro, que as ovelhas necessitam de alimento e que as ovelhas necessitam de descanso. O pastor é aquele que dá o alimento e é aquele que traz o descanso. Vamos começar falando do descanso. Nós vimos na série Que Mundo é Este? Que uma das características da sociedade do século XXI é que é uma sociedade cansada. Uma sociedade, e nós vivemos essa realidade, cheios de tarefas, muitas pressões, muita correria, muita expectativa, muitos compromissos. E as pessoas estão cansadas por causa disso. Eu pensando um pouquinho sobre esse tempo de isolamento social, mesmo com home office, e algumas pessoas
até afastadas do trabalho, estão de férias coletivas, por exemplo. Mas o fato é que, seja em home office, ou seja mesmo em férias coletivas em casa, ou você dona de casa, você que é aposentado, mas nessa situação que atinge a todos nós de isolamento, a verdade é que esse tempo de isolamento, de quarentena, está nos levando a pensar que é possível e é necessário encontrar um novo ritmo de vida. Por quê? Porque com você em casa agora, muitas coisas que você estava acostumado e até, digamos assim, precisava fazer, você já não pode mais fazer. A sua agenda é menor hoje, sei, é verdade, tem outras tarefas, mas algumas coisas que faziam parte do nosso dia, do corre-corre, nesse momento não fazem parte, porque nós somos impedidos. Talvez a gente aprenda nessa quarentena um novo ritmo de vida, marcado por trabalho e por descanso. E a Bíblia nos diz que o pastor nos dá o descanso emocional, nos dá o descanso espiritual e ele nos abençoa em nosso descanso físico. Max Lucado escreveu um livro em que ele trata do Salmo 23, o livro chama-se Aliviando a Bagagem. Ele diz: pastagens verdes não eram comum no tempo de Israel, ali na região da Judéia. Os montes à volta de Belém, em que Davi guardava o seu rebanho, não eram verdes, não eram viçosos, mas Davi, como pastor, tinha a tarefa de todos os dias conduzir o seu rebanho para encontrar um lugar de pastagem, um lugar em que as ovelhas fossem alimentadas e pudessem descansar protegidas. Não eram aquelas pastagens vistosas como nós conhecemos hoje. O pastor tinha que encontrar no ambiente árido daquela região pastagens para suas ovelhas se alimentarem e descansarem. Isso nos ensina que as pastagens, o descanso físico, emocional, espiritual, são uma dádiva de Deus para nós. É esse pastor quem nos conduz a esse descanso que tanto nós precisamos. O texto diz também que, além de levar para as pastagens, ele guia-nos mansamente a águas tranquilas. E aqui, o lugar de águas tranquilas é o lugar ideal, é o lugar exato para o pastor. Primeiro, dar de beber para as suas ovelhas, mas mais do que isso também, ali na beira da água, à beira daquele local de águas tranquilas, é um momento em que o pastor limpa e cura as feridas da ovelha. Philip Keller, no seu livro Nada Me Faltará, ele afirma que as ovelhas são animais tão frágeis que elas não conseguem descansar se algumas condições não forem satisfeitas. Uma delas é que as ovelhas só conseguem descansar depois de receberem um alimento, depois de beberem água, estarem saciadas e elas estarem agora sem medo de nenhum predador por causa da presença do pastor. Ele diz que é o Senhor que nos leva para essas águas tranquilas. É o Senhor quem remove o medo da nossa vida. Nós, como ovelhas, somos pessoas também que não conseguimos descansar enquanto estamos preocupados, enquanto enfrentamos problemas, esses problemas tiram a nossa paz, enquanto estamos intranquilos. Somente o pastor, mostra o Salmo 23, somente a presença do pastor pode proporcionar a paz que tanto nós precisamos para descansar, particularmente nesses dias. Sem paz não há descanso. É preciso as águas tranquilas que o pastor nos provê para que nós encontremos descanso. Filipenses 4:7 diz
que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo as nossas súplicas devem ser conhecidas diante de Deus com ações de graças. E quando oramos ao Senhor, quando abrimos o coração, quando falamos dos nossos medos, das nossas intranquilidades, das nossas inseguranças, diz a Bíblia, eu entrego a Deus, e a paz que excede todo entendimento guarda o meu coração, guarda a minha mente em Cristo Jesus. O versículo 2, queridos, nos fala do cuidado de Deus que é perfeito. A Bíblia nos diz, deitar-me fazem verdes pastos e guie-me mansamente às águas tranquilas. O salmista Davi quer nos fazer entender que este pastor vai a qualquer lugar por amor a esse rebanho. Esse pastor providencia o lugar adequado para o alimento, para saciar a sede e para ter o descanso tão necessário. Ele nos fala do que o pastor faz por suas ovelhas. A presença do pastor é a garantia do cuidado, é a certeza da segurança. Não foi o próprio Jesus, que é o supremo pastor, que é o bom pastor, como está lá em João 10, que nos convida dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, diz o texto, descanso para a vossa alma. Diz Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como Davi, nós precisamos confiar assim. Estar atentos ao que Davi aprendeu na sua experiência de aflição, nas suas experiências de lutas. Ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O apóstolo Paulo, vários anos depois desse salmo, falou, nos convidando a confiar no amor de Deus. Ele diz, olha só, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A resposta a essa pergunta é sim. Aquele Deus que nos deu todas as coisas, que mandou Jesus morrer por nós, é o mesmo Deus que está cuidando de nós nesse momento. Minha oração é que você, dia após dia, encontre o alimento, a provisão e o descanso nesse bom pastor que é Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana muito abençoada e vitoriosa, e que nesta semana você ainda viva de maneira mais profunda ainda, sendo uma ovelha deste bom pastor. Deus abençoe a todos. Amém. Digno de adoração, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Faz
digno do meu louvor, só tu és Senhor. Dono de toda a vida, só tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Salvação, só tu és Jesus. Dono de toda a vida, só tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Agradecer a sua presença conosco nessa manhã. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Quero convidar você a não se desconectar. Temos a nossa escola bíblica dominical, estudando o profeta Daniel. Vale a pena, não perca, participe da IBD. E eu aguardo você hoje à noite, às 19 horas, novamente nessa comunhão online. E que Deus te dê um domingo muito abençoado. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Amém.
Bom dia! Espero que você tenha tido uma ótima semana e que você tenha refletido bastante sobre os últimos pontos que a gente conversou na nossa primeira aula do livro de Daniel. E hoje a gente vai para o segundo capítulo de Daniel. E nós vamos ver coisas bastante interessantes nesse capítulo. E o capítulo 2 de Daniel, ele vai fazer nos aprofundar um pouco mais no conhecimento de um outro personagem. No capítulo passado a gente falou sobre Daniel, os 3 amigos dele, mas agora o capítulo 2 ele começa se aprofundando e falando um pouco mais dos sentimentos e das reações de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, o rei da Babilônia. Ele começa o capítulo com uma inquietação. Ele, logo no versículo 1, o livro de Daniel vai apresentar para a gente um Nabucodonosor que não consegue dormir. Ele perde o sono, ele está inquieto por causa de um sonho que ele teve. Um sonho que tira o sono do homem mais poderoso do mundo. E eu queria refletir um pouco com você o porquê. Por que Nabucodonosor perde o sono aqui nesse capítulo 2? E Nabucodonosor é interessante de ser estudado porque ele não é só um personagem bastante conhecido na Bíblia, mas ele é um personagem histórico, um dos imperadores de um dos maiores impérios da história da humanidade. Então, um personagem histórico conhecido, então a gente tem bastante informação sobre ele. Mas deixa eu traçar um pouquinho o perfil de Nabucodonosor para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, Nabucodonosor, pelo que se estima nesse capítulo 2 aqui, ele tem por volta dos seus 30 anos, 32 anos. Ele tinha assumido o reinado da Babilônia há alguns anos, provavelmente há uns 2 anos atrás, e agora ele se encontra no auge do seu sucesso e pronto para conquistas e para expandir cada vez mais o seu império. O Império da Babilônia era o império mais poderoso do mundo naquela época. E o seu pai, ele já tinha derrotado os assírios, que era o último grande império, e Nabucodonosor já tinha vencido os egípcios, já tinha conquistado Jerusalém e o seu império estava cada vez mais em ascensão. Nunca foi tão grande quanto agora. Mas uma coisa que a gente também observa em Nabucodonosor é que Nabucodonosor era um homem muito religioso. O seu próprio nome exalta o deus Nabu. Nabu era o deus da sabedoria e da escrita dentro desse panteão babilônico. Mas também Nabucodonosor era muito devoto a Marduk. Marduk era o deus principal da Babilônia. E é interessante como ele se sentia com relação aos deuses. Ele se sentia uma pessoa privilegiada, uma pessoa especial diante de todos os deuses. É tão interessante que existe um registro, uma declaração dele, uma oração dele, na verdade, na ocasião da sua coroação na Babilônia, aonde ele ora para esse deus Marduk, e isso está lá na Biblioteca Britânica, esse registro, esse documento, né, e essas inscrições, e eu vou ler para você a oração de Nabucodonosor para o deus Marduk no momento da sua coroação. Olha só como é que ele diz assim: ó soberano, eterno, Senhor de tudo que existe, ao rei que tu amas e àquele cujo nome mencionaste, concede que teu nome floresça como bem te parecer. Guia-o no caminho direito. Sou teu príncipe, teu favorito, criação da tua mão. Tu me criaste e me incumbiste de governar sobre tudo. De acordo com tua misericórdia, ó Senhor, que concedes a todos, faz com que eu ame e exalte o teu reino. Faz com que o temor da tua divindade exista em meu coração. Concede-me tudo aquilo que te parecer bem, pois tu criaste a minha vida.
Olha só, Nabucodonosor, o imperador, o homem mais poderoso do mundo, ele temia os seus deuses e ele se considera alguém privilegiado, o favorito dos deuses, o favorito, no caso de Marduk, aqui o deus principal deles. Esse era Nabucodonosor. E Nabucodonosor, como as pessoas naquela época, e como as pessoas mais religiosas principalmente, ele acreditava e ele considerava que os sonhos eram um meio pelo qual os deuses se comunicavam com os homens. E isso não é estranho, porque Deus, o Deus verdadeiro, se comunicou várias vezes através de sonhos com os patriarcas. Você vai vendo na história situações em que Deus se comunica através de sonhos. E os babilônicos, eles também acreditavam nisso, que o sonho era um canal de comunicação para que os deuses mandassem recados aos homens. E agora esse homem, que é religioso, devoto aos deuses, que se considera alguém privilegiado diante dos deuses, alguém que exalta o Deus da sabedoria, esse homem tem um sonho, ou seja, recebe um recado dos deuses e ele mesmo não consegue compreender esse recado. Daí o motivo da inquietação de Nabucodonosor. Ele não consegue entender o que Deus está querendo falar com ele, mesmo que ele não saiba que o Deus verdadeiro está querendo falar com ele, mas ele acha que os deuses estão querendo falar com ele, mas ele não consegue entender essa mensagem. É angustiante, não é? Quando nós ficamos diante das situações pensando, o que Deus quer falar comigo? E nem sempre a gente consegue compreender. Às vezes a gente demora para entender o que Deus quer falar com a gente. E em situações adversas, em situações difíceis, talvez nas situações que nós estamos passando nesses dias, você tem se perguntado, o que Deus quer falar comigo? O que eu tenho para aprender com tudo isso? E nem sempre a gente consegue receber a resposta no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E isso angustia a gente. E era esse tipo de angústia que Nabucodonosor sentia. Ele não conseguia saber o que estava sendo dito para ele. E então ele começa a buscar a interpretação. E do versículo 2 até o versículo 9, a gente vai ver a busca de Nabucodonosor pela interpretação desse sonho. Então ele chama os sábios, os adivinhos, os magos e pede para que eles interpretem o sonho. Mas Nabucodonosor quer uma interpretação confiável, uma interpretação fiel. E para isso ele usa uma estratégia. Ele decide não contar o sonho para ninguém. A gente não sabe se realmente ele não se lembrava do sonho ou se foi uma estratégia dele mesmo, mas o fato é que ele fala assim para os seus servos, para os seus sábios, ele diz assim, olha, eu não vou contar o sonho, vocês têm que me contar o sonho, e se vocês conseguirem contar o sonho que vocês não sonharam, que eu sonhei, se vocês conseguirem descobrir qual é o sonho, então eu vou acreditar que vocês também são capazes de descobrir o significado do sonho. E, bom, a história aqui mostra que ninguém conseguiu fazer isso. Mas é interessante pensar que o desejo de Nabucodonosor é um desejo honesto. Ele quer saber o que Deus está dizendo para ele. Ele quer saber o recado, o conteúdo desse recado. Ele quer saber a verdade. Ele busca pela verdade. E eu espero que você tenha esse desejo honesto também com relação ao que Deus tem para falar com você. Que em situações adversas, na situação que a gente vive hoje no mundo de coronavírus e de isolamento, distanciamento social, que você passe do estágio de simplesmente reclamar ou se conformar com as situações e passe para uma busca sincera do que Deus quer falar para você, do que Deus tem falado para você. Deus fala o tempo todo.
Deus fala o tempo todo. A questão é se nós estamos dispostos e atentos para ouvir e para entender o que Ele tem para dizer para a gente. Nabucodonosor, ele procura do jeito errado. Ele procura a resposta nos lugares errados. Ele procura nos magos, ele acha que o recado é um recado de Marduk, de Nabu, de algum deus falso. Ele procura em sábios que têm uma sabedoria falsa, mas ele está procurando. Ele está procurando. E às vezes a gente também procura as respostas nos lugares errados. A gente procura conselhos, aprendizados, sabedoria em pessoas que não têm a sabedoria de Deus. Recados que não vêm de Deus. A gente se alimenta de tanta informação, de redes sociais, de livros, de opiniões, de reflexões, mas a gente para pouco para ouvir a voz do Deus verdadeiro. E muitas vezes, assim como Nabucodonosor, a gente tem o desejo sincero, mas a gente procura nas fontes erradas. E Nabucodonosor estava fazendo isso. Ele estava procurando entre os seus sábios ali. É tão interessante que Daniel nem aparece aqui nessa primeira parte. Ele não foi consultado. Nabucodonosor continua buscando e cada vez pressionando mais os seus sábios. Até que lá no versículo 10 e 11, os sábios eles respondem Nabucodonosor dizendo algumas verdades, por incrível que pareça. E eles falam assim que nenhum homem pode revelar essa mensagem. Nenhum homem pode revelar a mensagem de Deus. Somente os deuses, no caso, eles falam ali, mas eles têm uma compreensão assim que esse tipo de mensagem não pode ser revelada de forma humana. E esse tipo de mensagem necessita que Deus se comunique com os homens e que Deus esteja entre nós e conosco. E aí eles percebem um problema, que os deuses que eles serviam não viviam entre os mortais, ou seja, os deuses que eles serviam não eram capazes, não estavam ali. Sabe por quê? Porque eles eram deuses falsos, eles sequer existiam, mas tudo que eles conseguiam perceber é que aqueles deuses não eram capazes de se comunicar com eles como eles precisavam. Só existe um Deus verdadeiro. Um Deus que quer se comunicar com a gente, um Deus que vive conosco, um Deus que é acessível, um Deus que deseja falar e deseja ser ouvido. Deus não se esconde, Deus não é inacessível, mas como a gente vai ver com Daniel, Deus quer revelar a sua mensagem para nós. Então Nabucodonosor, diante da impossibilidade de receber a interpretação do sonho, ele fica furioso e ele toma uma decisão extrema. A decisão dele é de matar todos os sábios, todos os magos, todos os adivinhos da Babilônia. Então no versículo 12 e 13 ele toma essa decisão de matar todos os sábios. E isso, o texto fala, inclui Daniel. Daniel até agora não foi consultado, mas Daniel está incluído na sentença de morte. Então a notícia chega para Daniel. E o versículo 14 ao versículo 18, Daniel vai lidar com essa notícia. A notícia de que ele estava condenado à morte. Alguém bate na porta dele e avisa que ele está condenado à morte. Um oficial do rei. Aliás, isso é uma coisa bem comum no livro de Daniel. Você vai ver que, capítulo após capítulo, Daniel e seus amigos estão sendo condenados à morte e salvos da morte. Então essa não é a primeira vez que isso vai acontecer com Daniel, mas é interessante ver a sabedoria e a serenidade de Daniel ao receber uma notícia dessas. Ele não se desespera, ele não fica revoltado, ele não se assusta, mas ele não se precipita, mas ele negocia. Mais uma vez, Daniel era muito sábio em negociar e eu acho que ele tinha palavras muito sábias ao fazer isso. E ele pede então para esse oficial
que lhe conceda um pouco mais de tempo, um dia, para que ele busque a interpretação do sonho de Nabucodonosor no lugar correto, com Deus. E, bom, Nabucodonosor concede esse tempo para ele, e aqui é interessante o que Daniel faz quando lhe é dado esse tempo. Ele vai orar a Deus e buscar em Deus essa resposta. Mas olha só, antes de fazer isso, ele não vai fazer isso sozinho. Ele busca ajuda para a oração. Ele vai buscar os seus amigos e pedir para que eles orem também junto com ele. Daniel era uma pessoa bastante autoconfiante. E não tem nada de errado nisso. Mas Daniel sabia que ele não era autossuficiente. A confiança dele não estava no fato dele poder fazer as coisas sozinho. Ele sabia que ele dependia de Deus e que ele dependia dos outros para lutar junto com ele essa batalha, ou para clamar junto com ele em oração a Deus. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos nos isolar e achar que dentro da nossa casa nós somos autossuficientes, mas nós precisamos manter essa comunhão para que nós possamos se fortalecer e juntos buscarmos as respostas de Deus. E então Daniel ora, e é muito interessante o que o versículo 18 mostra. Depois de orar, Daniel simplesmente vira e dorme. Ele não perde o sono. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele entrega a causa dele, a sentença de morte dele nas mãos de Deus. E ele descansa. A confiança sempre vem seguida do descanso. Se você não é capaz de descansar em Deus, é porque você não está confiando em Deus. Daniel, sentenciado à morte, para morrer no dia seguinte, ele vira depois de orar e ele dorme. O sono tem um significado muito grande, porque o sono mostra o quanto nós podemos descansar em Deus e deixar que Ele cuide, que Ele trabalhe por nós enquanto nós dormimos. Daniel faz isso, ele vai descansar, ele vai dormir depois da oração. E Deus vai responder à oração dele enquanto ele dorme. Deus vai revelar o sonho de Nabucodonosor e a interpretação do sonho enquanto Daniel dorme. E qual é a interpretação do sonho, então? Vamos para a interpretação do sonho, não é? Porque Daniel, ele recebe, então, essa interpretação, ele vai louvar e adorar, agradecer a Deus por essa interpretação, por essa resposta de oração. E então ele vai contar a Nabucodonosor o que Deus tem falado para ele. Porque Deus, como eu já disse, Deus é um Deus que quer falar aos reinos do mundo, quer falar com a gente. E Ele quer usar o seu povo para se comunicar com o povo. Não que a mensagem venha de pessoas, mas a mensagem vem de Deus para que pessoas a transmitam. E foi isso que aconteceu com Daniel. E o sonho é o seguinte: Daniel chega para Nabucodonosor e vai contar o sonho. O sonho era de uma estátua com um semblante terrível. E essa estátua ela tinha várias características e vários materiais que a formavam. A cabeça era uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o seu abdômen, quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés também, mas nos pés tinha uma parte de barro nos pés. Então vinha uma pedra que tem uma característica importante. Essa pedra ela não foi cortada por mãos humanas, ela é existente por uma forma sobrenatural. Ela foi cortada de uma rocha de uma forma sobrenatural. Ela vem, ela rola e ela bate na estátua e destrói a estátua.
e depois essa pedra ela se torna um monte e toma toda a terra, ou seja, ela tem um alcance global. E a interpretação do sonho, então, primeiro que Daniel ele revela o sonho, como Nabucodonosor queria, então ele já ganha a confiança de Nabucodonosor, e agora ele interpreta o sonho. E a interpretação do sonho é que cada parte da estátua, cada material da estátua representa um reino, um império. E ele já destaca a primeira parte, ele já revela essa primeira parte. A cabeça é o próprio Império Babilônico, Nabucodonosor, de ouro. E todas as outras partes são reinos que sucedem a Babilônia. Mas aqui já tem uma boa notícia, Nabucodonosor deve ter tido uma primeira reação de calma, de alegria, de felicidade, porque o sonho, a revelação do sonho não diz respeito ao fim do seu reinado, a nenhum julgamento de Deus sobre o seu reinado. Não é isso que o sonho está querendo dizer. Pelo contrário, o sonho revela que o reinado de Nabucodonosor não vai ser um reinado curto, mas ele vai ter o seu reinado, ele não vai ser derrotado por nenhum inimigo. O sonho revela também que Nabucodonosor e a Babilônia representam a cabeça de ouro. Ou seja, todos os reinos que sucedem a Babilônia sofreriam um declínio. Ou seja, nenhum seria tão belo e tão grandioso quanto a Babilônia. Para Nabucodonosor, isso deve ter sido uma notícia ótima, não é? E, bom, ele vai falar então sobre todos os reinos que sucedem. É lógico que ele não revela esses reinos, porque ainda não havia acontecido, eles não conheciam. Mas se a gente fizer um exercício que a maioria dos estudiosos comentam, é que o peito e os braços de prata representariam o Império Medo-Persa, que foi o que sucedeu a Babilônia. Depois, o quadril e o abdômen de bronze representaria o Império Grego, que veio depois. E, por fim, as pernas de ferro e os pés representariam o Império Romano, né? O grande Império Romano que esmagava todos, assim como ele diz aqui. E, por fim, a rocha. Mas deixa a rocha para o final, que eu quero destacar a parte mais importante do sonho, que é a rocha. Mas eu quero pensar um pouco sobre essa mensagem de Deus para Nabucodonosor. E a mensagem que Deus tem para a gente. A mensagem que Deus quer revelar para nós hoje e que revelou para Nabucodonosor. E quando você não consegue entender o que Deus está querendo dizer, eu quero que você se lembre dessas duas coisas que Deus revelou para Nabucodonosor. A primeira delas é que Deus está acima de todos os reis e de todos os reinos. Ele coloca o rei que ele quiser, a hora que ele quiser. E ele ergue e derruba reis quando ele quiser. Aliás, foi isso que Daniel falou no versículo 21, quando ele louva. Lembra que eu falei que quando ele recebe a revelação do sonho, ele para adorar e louvar a Deus, agradecendo a Deus pela revelação do sonho. Então ele diz no versículo 21 que Deus dá sabedoria a quem ele quiser. Ele estabelece reinos e ele tira reis quando ele quiser. Esse é o nosso Deus. Ele está acima de todos os reis, de todos os reinos, de todo o poder. Nenhum reino, nenhum rei, nenhum poder, nenhuma ação vai além do limite que Deus estabeleceu. Não existe poder que não é dado por Deus. Não existe autoridade que não é dada por Deus. Não existe ação ou efeito de um governo que não tenha sido permitido por Deus. Ele está acima de todos os reinos. Ele determina quando um reino começa e quando termina. Ele está acima de todas as coisas. E não só dos reinos, de tudo. Eu ouvi um comentário durante a semana sobre a situação do vírus. E, na verdade, se encaixaria até na aula, foi um comentário sobre a aula passada, mas eu não sei quem exatamente disse essa frase, mas a frase é que o limite do alcance do vírus
ou seja, até onde o vírus vai, quantas pessoas ele vai infectar, quantas pessoas vão morrer nessa crise. Tudo isso é o limite estabelecido por Deus. O vírus não vai infectar uma pessoa além do limite que Deus estabeleceu para ele, porque não existe nada acima do poder, do governo, do reino de Deus. Ele domina sobre todas as coisas. E é isso que ele estava mostrando para Nabucodonosor. Olha, Nabucodonosor, você é grande, você é rico, o seu reino é belo, é como uma cabeça de ouro, mas o seu reino vai ter um fim. E vai vir outro reino e outro reino. E eu vou determinar quando isso vai acontecer, porque no final eu estou acima de todos os reinos. É isso que Deus queria dizer para Nabucodonosor. E é isso que a gente precisa saber sobre Deus. Em segundo lugar, Deus queria revelar para Nabucodonosor que ele tem um reino preparado, um reino eterno, um reino que é representado por essa rocha que vem e derruba todos os reinos, que esmaga todos os reinos e que alcança depois toda a terra. Essa rocha é o reino de Deus. Essa rocha é o reino que Deus tem preparado, um reino eterno, um reino que vai além de todos os poderes, de todos os outros reinos, o reino de Deus. E é interessante pensar sobre essa figura da rocha, porque a rocha não é uma figura nova aqui no livro de Daniel. Na verdade, ela já tinha sido usada, por exemplo, em Salmos, no Salmo 118, 22, o salmista fala que a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou pedra angular. Isaías, no capítulo 8, versículo 14 e 15, também usa a figura da rocha. Ele fala assim: para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, uma profecia messiânica aqui, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. É interessante que alguns séculos depois, um certo homem, um pregador que gostava de pregar em lugares públicos, começou a chamar a atenção. Ele pregava algumas coisas que eram difíceis de entender, mas ele anunciava um novo reino. Ele anunciava salvação, libertação. E ele fazia sinais e maravilhas que ninguém jamais tinha feito. Ele curava os enfermos, ele falava com sabedoria, como ninguém jamais tinha falado, e uma autoridade inédita. Então ele começa a chamar a atenção das pessoas, muitas pessoas começam a se aglomerar em torno dele e começam a surgir opositores a ele. Certa vez, lá em Lucas 20, enquanto ele prega no templo, os líderes, os sacerdotes, os fariseus começam a debater com ele e questionar a autoridade que ele tem para falar aquelas coisas. Então ele conta uma parábola, se comparando ao filho do dono de uma vinha que é rejeitado. E ao terminar a parábola, então no versículo 17 de Lucas 20, ele reúne todas as figuras do salmista, do profeta Isaías, de Daniel, do sonho de Daniel, e ele se declara a rocha. E ele diz assim, olhando fixamente para as pessoas, ele pergunta qual o significado dessas palavras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele a quem ela cair será reduzido a pó. Jesus Cristo,
esse pregador, esse mestre, ele se autodeclarou a pedra, a rocha que não foi cortada por homens porque é divina, porque ele é o próprio Deus. Ele se autodenomina essa rocha de Daniel, a rocha que a gente vê no sonho de Nabucodonosor, a rocha que é um reino que esmaga todos os reinos. Ele veio e anunciou um novo reino, o reino de Deus. E na cruz, alguns anos depois, ele conquistou esse reino, ele estabeleceu esse reino, ele morreu, ele venceu e ele reina até hoje. Em algum tempo, o Império Romano, que eu falei que pode ser representado pela perna e pelo pé, o próprio imperador se prostrava e adorava esse Jesus. E o seu reino dura até hoje, permanece até hoje, porque ele é o Rei eterno. O reino dele é o reino que dura para sempre. É a rocha que reduziu a nada tudo que veio antes dele e que se estabeleceu sobre todo o mundo e que vai reinar e vai existir eternamente. Jesus é a rocha de Deus, a rocha que vence o mundo, a rocha que reina sobre o mundo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E presta atenção numa coisa, nesse reino, ou nós fazemos parte do reino de Deus, ou nós seremos esmagados por essa rocha que é o Rei dos Reis. Ou nós estamos com a rocha, ou nós estamos sendo esmagados pela rocha. Ou como Jesus mesmo falou lá em Marcos 1,15, quando ele começa o seu ministério, ele anuncia que o reino de Deus estava próximo. Esse novo reino estava chegando e que para que nós pudéssemos participar desse reino, nós deveríamos nos arrepender e crer. Arrependam-se e creiam. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem da rocha que vem para conquistar o mundo, da rocha que reina sobre todos os reinos, sobre tudo aquilo que a gente existe. Para que nós possamos fazer parte desse reino, nós precisamos nos arrepender e crer. E aí sim, a promessa é maravilhosa, nós vamos reinar junto com Ele. Nós vamos participar desse reino. Jesus é a rocha revelada em Daniel. Jesus é a rocha que foi revelada para Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve o privilégio de ouvir essa mensagem. Nabucodonosor teve o privilégio de saber que o reino de Deus estava sendo preparado, duraria para sempre e alcançaria todo o mundo. O resultado, o final do capítulo mostra para a gente. Nabucodonosor, aquele homem religioso, temente a todos os seus deuses, ele se prostra e ele adora agora o Deus verdadeiro, o Deus que revela o que nenhum homem pode revelar, o Deus que revela o que nenhum outro Deus pode revelar, o Deus que está acima de todos os deuses, o Deus que está acima de todos os reinos, o Deus que está acima de todos os homens. Nabucodonosor adora e reverencia o Deus verdadeiro. E ele reconhece e exalta Daniel. Ele coloca Daniel como governador da sua principal província. E os seus amigos, a pedido de Daniel, coloca também como líderes e como pessoas de destaque em seu reino. E a gente vai entender depois aonde que os amigos de Daniel foram parar no próximo capítulo. Mas o autor do livro que a gente vem estudando, Daniel para você, ele fala assim que ser fiel a Deus nem sempre nos coloca num lugar ruim no mundo. Ser fiel a Deus traz a mensagem de Deus para o mundo, a verdade, e as pessoas desejam ouvir a verdade.
Pode parecer que não, mas as pessoas estão sedentas por ouvir aquilo que Deus tem para falar para elas. Às vezes, ou muitas vezes, não é o que as pessoas querem ouvir, mas é o que as pessoas precisam ouvir. E quando elas compreendem que esse é um recado de Deus, Deus usa essas pessoas para nos abençoar também. Esse foi o final do capítulo 2. E igual a semana passada, eu quero deixar algumas coisas, algumas reflexões, alguns desafios para essa semana, para que você possa discutir, para que você possa refletir e praticar o que a gente tem aprendido. Então, o primeiro deles é busque entender o que Deus tem falado para você. Busque a Deus, busque nos lugares certos, busque com as pessoas certas, busque na palavra de Deus, busque em oração, mas busque compreender o que Deus tem para te dizer e o que Ele está querendo te ensinar hoje. Busque isso. Em segundo lugar, proclame, fale, compartilhe a mensagem de Deus, a mensagem que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e que o seu reino dura para sempre e está acima de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre tudo e Ele reina sobre todas as coisas. Compartilhe a mensagem do reino de Deus. Em terceiro lugar, se arrependa para que você também faça parte do reino de Deus. Se você não fez isso até hoje, venha para o reino de Deus. Venha fazer parte do reino de Deus. Se arrependa, creia, se entregue a esse Rei dos Reis, que é Jesus, o Senhor dos Senhores. Se arrependa e faça parte do reino que reina sobre todas as coisas, do reino eterno, que não é destruído, que não é conquistado, que não é criado por mãos humanas. Se arrependa e venha para Deus. Um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus te abençoe. Até a semana que vem.